A paz do Senhor, pastora Soninha do Rio de Janeiro. A palavra que edifica nos traz João, no 3º capítulo, versículos 16, 17 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O versículo 3,16, João 3,16 é citado e é o versículo assim que a gente decora com uma facilidade. Já é uma obra do Espírito Santo sobre nós, dentro de nós, porque toda a Bíblia está condensada em João 3,16. Toda a obra de Jesus Cristo, toda a obra da divindade, toda a obra para o ser humano está em João 3,16. Mas João 3,16 não para aqui, né? João 3,16 declara o grande amor de Deus, declara a razão, a causa pela qual Cristo encarnou, pela qual Cristo precisou de um corpo para tirar o pecado do mundo, né? O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E tudo isso aconteceu porque Deus tem um objetivo para nós. Deus tem o objetivo de estar conosco, né? Na eternidade. Mas logo a seguir, o versículo 17 diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E às vezes nós temos assim, o nosso engano de achar que Deus não vai condenar ninguém. Que o amor de Deus é muito grande, que Deus é amor, que Deus ama todo mundo e que não existe essa possibilidade de Deus condenar o ser humano. Uma vez que Deus deu o seu unigênito Filho para salvar o ser humano. Mas quando diz que não para que condenasse, mas para que fosse salvo, significa que Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, foi para a salvação do ser humano. A obra de Jesus Cristo não foi para a condenação. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. E quando se fala em ímpio, a gente lembra da palavrinha idolatria. E essa palavrinha idolatria, ela está assim um pouco oculta no versículo 18, que diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós entendemos que não estar condenado é quando se crê no nome do unigênito Filho de Deus. O nome que é sobre todos os nomes. Então a gente entende que é possível crer em outros nomes que não sejam o nome do unigênito Filho de Deus. E isso é idolatria. Vamos entender um pouco do conceito de idolatria? Idolatria é adoração, veneração a ídolos ou imagens. Idolatria é adoração, veneração a qualquer coisa que tome o lugar de Deus ou lhe diminua a honra. Olha que agora ficou pesado, né? Qualquer coisa que tome o lugar de Deus ou que lhe diminua a honra. E nós vemos que lá em 1 Timóteo, no 1º capítulo, versículo 17, diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Então aqui entra o ponto crucial da condenação do ser humano. Quando não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quando então praticamos essa mistura, essa mescla de adoração, é crer somente no unigênito Filho de Deus. Quando a nossa fé está dividida, nós já somos idólatras. Quando o seu filho toma o lugar de Deus na sua vida, você é idólatra.
Quando a sua casa toma um lugar de Deus na sua vida, você é idólatra. Quando a sua empresa, quando o seu dinheiro toma o lugar de Deus na sua vida, você é idólatra. E você vai falar assim, não, mas nada disso toma o lugar de Deus na minha vida. Se diminui a honra de Deus na sua vida, você é idólatra. Se o seu filho diminui a honra de Deus na sua vida, se você divide a honra entre Deus e o seu filho, você é idólatra. Se você diminui a honra entre o seu trabalho e Deus, você é idólatra. Se você diminui a honra de Deus em relação à sua casa, você é idólatra. Então, ser idólatra não é somente adorar e venerar ídolos ou imagens. Ídolo ou imagem é tudo aquilo, é uma estátua, é qualquer coisa, onde se presume ter um espírito ali e diante do qual e para o qual lhe prestamos adoração, lhe prestamos veneração. Ele toma o lugar de Deus ou ele divide a honra com Deus. Há pessoas que honram tanto a Deus quanto a outras divindades, né? Mas o tema aqui é porque Deus amou. Porque Deus amou. Porque Deus amou. Deus não ficou na inércia. Deus não ficou parado. Porque Deus amou, Deus agiu. Porque Deus amou, Deus planejou. Porque Deus amou, Deus realizou. Porque Deus amou, Ele ofertou o único gerado filho dele pela sua vida e pela minha vida. Somente para que tenhamos uma eternidade ao lado dele. Eternidade é algo que não tem fim. Algo que não tem fim. E o seu não ter fim pode não ser ao lado de Deus. O meu não ter fim pode não ser ao lado de Deus. Para que o meu não ter fim, para que a minha eternidade seja ao lado de Deus, eu preciso que nada tome lugar de Deus na minha vida. Eu preciso que a honra de Deus não seja dividida no meu coração com nenhuma outra coisa, com nenhum outro ser, nem com o meu filho. Amém? O seu coração não seja idólatra. Que o seu coração seja um local de honra, adoração e veneração ao unigênito Filho de Deus. Aquele em que Deus entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter vida eterna? Então, creia somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.